Olá, seja bem-vindo ao curso de Autoconhecimento e Psicanálise, onde nós vamos estar estudando hoje a segunda aula, em que nós vamos estar continuando o estudo do livro da Gerda Boyessen, Entre Psique e Soma. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer alguns termos e a proposta desse curso. Quando nós falamos sobre o isso é algo além do inconsciente. Algumas vezes nós vamos entender como sendo o inconsciente, mas na verdade o conceito disso vai um pouco além, como nós estaremos vendo quando nós estudarmos George Grodeck ou Jung. A proposta que a Gerda nos traz dessa terapia é uma proposta muito interessante. Por quê? Ela fala que nós podemos resgatar a nossa originalidade, a nossa espontaneidade e a nossa vitalidade. Então, muitas vezes nós estamos lá sofrendo com depressão, com ansiedade, com nervosismo, e uma boa massagem ajuda muito a resolver, principalmente uma massagem que trabalha a bioenergia, esse nosso corpo bioenergético, pois é essa energia que comanda o corpo e a mente. Ela controla os nossos estados emocionais, mentais e também físicos. Então, através desse trabalho na energia vital, nós podemos restabelecer um estado de naturalidade e de felicidade original. Vamos começar agora o estudo pelo prólogo. Antes da fotografia Kirlian e as descobertas científicas russas sobre a energia bioplasmática, eu não teria ousado apresentar este livro ao público ou utilizar o conceito de energia. A energia vital hoje é um conceito científico e é o tema central deste livro. Então a Gerda começa com este prólogo. Uma vez que foi legitimada a existência dessa energia vital, ela resolve então publicar este trabalho maravilhoso cujo tema central é justamente a energia vital, a energia que anima o nosso corpo, que controla nossa mente e nossas emoções. Então vamos começar pelas origens da psicologia biodinâmica, capítulo 1, e ela divide em subtópicos. Nós vamos começar pelo tópico número 1, William Reich e Ola Harkness. Reich chegou à Noruega em 1934, antes da guerra. Ele havia deixado a Alemanha fugindo dos nazistas. Teria gostado de instalar-se na Dinamarca, mas necessitou de um papel de Freud que o habilitasse como membro da Associação Internacional de Psicanálise, uma exigência de justificativas do Ministério de Saúde. Para Reich foi uma grande decepção que Freud lhe houvesse negado esta recomendação e, a partir deste fato, ele desenvolveu sua pleurisia. Reich então mudou-se para Noruega. O Dr. Evans, diretor de saúde em Oslo, estava muito interessado em seus trabalhos. Em torno de Reich reuniu-se um grupinho de pessoas, um verdadeiro pequeno movimento onde os artistas ocupavam lugar de importância. Sigurd Roel, um dos mais célebres poetas e escritores noruegueses, era um deles, muito interessado pela obra de Reich. Sua mulher era Nival. Ola Harkness era um filólogo de distinção, casado com Aslaug Vaa, excelente poetisa. Alguns anos depois, ele obteve uma pensão vitalícia do Estado por sua poesia. Ola Harkness entrou neste círculo de artistas porque era amigo de Nival. Eu ainda era muito jovem para fazer parte deste grupo. O pequeno clã reichiano era muito unido e Reich fazia aí muitas comunicações sobre suas teorias. Foi nessa época que ele descobriu o orgônio, a energia cósmica. Organizou um grande laboratório de pesquisas no subsolo de sua casa, que alugava na rua Drammen, em Oslo. Muitos animais eram utilizados para as experiências biológicas.
Ele também trabalhava sobre os movimentos da matéria que denominava de os bíons. Tudo isso terminou brutalmente com a expulsão de Reich. Uma campanha da imprensa desencadeou-se contra o escândalo do rei do orgasmo. Reich pretendia medir a energia sexual nos hospitais psiquiátricos entre o homem e a mulher durante o coito. A imprensa levou o caso ao parlamento e Reich foi expulso da Noruega em 1939. Mas isto salvou-lhe a vida, pois logo a Noruega foi invadida pelos nazistas. Ele emigrou para os Estados Unidos, ganhando assim preciosos anos para dar prosseguimento à sua obra. Reich formou alguns caracteroanalistas. 3 verdadeiros reichianos emergiram. Os outros desapareceram da campanha da imprensa. Eram 3 eminentes personalidades: Ola Harkness, Nick Val e o Dr. Harvey Voll. Eles realmente deram continuidade ao trabalho de Reich. Havia poucos psicanalistas em toda a Noruega e todos moravam em Oslo. O professor Schjelderup praticava o que chamava de análise global. Ola Harkness, Nick Val e o Dr. Harvey Voll praticavam a análise caracterial e a vegetoterapia. Lembro que Nick Val sempre dizia: quando eu era psiquiatra, ele queria dizer com isso que não deixara de ser psiquiatra quando se tornara vegetoterapeuta. Estes 3 vegetoterapeutas continuaram a trabalhar muito corajosamente à maneira reichiana, depois da partida de Reich. Ola Harkness, por exemplo, era o tipo de homem habituado a superar as tempestades. Foram-lhe necessários muitos anos antes que a qualidade de seu trabalho fosse reconhecida. Os estudantes foram os primeiros a se interessar por esta outra forma de terapia. Ola Harkness ensinava na universidade e tinha uma clientela particular. Ele trabalhava muito. Aos 85 anos, pouco antes de morrer, disse-me: agora estou envelhecendo, não posso trabalhar mais que 8 horas por dia. Adorava seu trabalho e seus pacientes. Era um homem muito caloroso e muito forte. Nasceu na parte sombria da Noruega, ou seja, na região mais puritana, próximo a Bergen. Formara-se como psicanalista no Instituto de Berlim. Estudou também com Karen Horney. Ele havia tido algumas sessões de tratamento psicanalítico antes da chegada de Reich a Oslo. Mas, dizia ele, foi quando empreendeu uma tratamento com Reich que tudo realmente começara. Surpreendera-se ao ver o quanto esta terapia era profunda e penetrante. Atingiu níveis a que a psicanálise jamais atingira. Sua enorme consideração por Reich não podia ser abalada por nada que pudesse ser dito ou escrito a esse respeito. Muitos reichianos haviam abandonado Reich durante a campanha da imprensa. Mas Ola Harkness jamais duvidou de sua integridade ou do seu gênio. Ola muitas vezes falava de Reich como uma pessoa calorosa. Possuía uma bela foto de Reich no meio de crianças. Estava pendurada na parede de seu consultório. Nessa foto, eu não podia ver a que ponto Reich era realmente um ser vivo, cheio de orgulho. Nesta foto, eu podia ver a que ponto Reich era realmente um ser vivo, cheio de orgulho. Ola gostava muito de contar essa história. Os pesquisadores reichianos haviam medido o orgulho nos glóbulos vermelhos do sangue. Normalmente, o processo de contração máxima acontecia após certo lapso de tempo. Mas para o sangue de Reich e para o seu próprio sangue, acontecia o dobro da contagem de tempo, graças a uma carga mais alta de orgulho.
Depois da partida de Reich para os Estados Unidos, Ola visitava-o todos os anos e estudava com ele. Contava com Reich que, certa vez, lhe havia dito: se eu devesse fazer outra vez uma terapia para desenvolver meu complexo paternal para com Freud, seria com você. Para Nick Val foi um pouco diferente. Ele fundou o Instituto Nick Val, que formava vegetoterapeutas e proporcionava a vegetoterapia para crianças e seus pais. Muitos psicoterapeutas empreenderam a formação em vegetoterapia com Nick Val. Um parênteses aqui. A vegetoterapia é a terapia criada por William Reich, que descobriu o orgone e os bions. Então, através da pesquisa biológica, ele chegou a avistar em microscópio, detectar a existência dessa energia biológica, que ele deu o nome de orgone, e as partículas de bions. Continuando, o ambiente na época era notável. Reich era um homem transbordante de criatividade, de tal maneira que todos os que o rodeavam não podiam senão seguir seus passos ou opor-se a ele, conforme seu próprio caráter individual. Assim, quando Reich fazia suas conferências sobre o orgasmo e desenhava suas curvas sobre o quadro negro, pesquisando os minutos que um coito deveria durar, levantava uma certa animosidade, porque muito poucos entravam no número das pessoas capazes de assimilar este esquema. Por outro lado, mesmo os sábios que assistiam às conferências de Reich sobre os bions e que puderam constatar a exatidão dos fatos invocados, recusaram testemunhar e negaram todo o valor a estas experiências. Estes poucos fatos foram aqui inseridos para mostrar o clima da época e a situação dos Reichianos na Noruega. Parte 2. Meu encontro com Ola Harkness. Em 1947, eu era uma jovem casada, mãe de 2 filhinhas, descobri um livro de Harold Schelderup, chamado A Neurose e o Caráter Neurótico, onde ele mencionava a existência da psicanálise e da vegetoterapia. Sua descrição da neurose me fez compreender que eu estava neurotizada. Fui então à cidade e encontrei o endereço do professor Schelderup no catálogo telefônico. Fui ao seu consultório, subi as escadas e apertei a campainha. Ele próprio abriu a porta. Eu disse que havia lido seu livro e que queria entrar em psicanálise com ele. Enorme foi a minha surpresa quando, em vez de me receber de braços abertos, ele simplesmente me disse que não tinha tempo. Aconselhou-me a ir a Ola Harkness ou o Dr. Harvey Wall. Creio que Nick Val estava nos Estados Unidos então. Ele havia desenvolvido um teste muscular que leva seu nome e que permitia que se fizesse em 1 hora um diagnóstico que costumava demorar 3 meses para certas pesquisas. Estava em turnê de demonstração pelos hospitais americanos. Portanto, eu desejava um tratamento psicanalítico porque não sabia exatamente o que poderia ser a vegetoterapia. Esqueci o nome de Ola Harkness e pedi uma consulta ao Dr. Havreval. Ele me recebeu. Disse-lhe que desejava me beneficiar com o tratamento psicanalítico, que estava aterrorizada. Contei-lhe também que jogava tênis e aí ele me pediu que lhe mostrasse como eu dava um saque. Uma tomada com a esquerda, um serviço, etc. Fiz esta demonstração no consultório, eu era apaixonada pelo tênis, até que, depois de 10 minutos, dei-me conta do ridículo de estar brincando de jogar tênis ali, porque ele me pedira isto? Não era para isso que eu teria ido lá. Mas ele me disse que continuasse. Depois, repentinamente, ele me disse que eu era teimosa. Achei que ele estava abusando demais. Respondi-lhe que isto não era verdade, que eu não era teimosa, que eu sempre era obediente e amável.
e que todos os meus amigos sempre me diziam isto. Ele disse: isto não tem a menor importância, você é teimosa. Exclamei: eu não sou teimosa. Disse-me que ele podia ver até que ponto eu era teimosa olhando meu maxilar enquanto eu jogava tênis. Mas eu mantive que não era teimosa. Eu tinha muito orgulho de não ser teimosa. Em meu caminho de volta, a frase repetia-se incansavelmente em minha cabeça. Eu não sou teimosa. Ele está enganado. Eu não sou teimosa. Ao chegar em casa, não havia ninguém, felizmente. Antes que pudesse me dar conta do que me acontecia, senti os maxilares cerrando-se um contra o outro. Comecei a berrar, deitada de barriga no sofá. Eu estava com 6 anos, fizera algo que desagradava a meu pai, que me havia dado uma palmada. Eu gritava e ele me dizia para não chorar, para ser uma menina boazinha. Ele, então, disse-me: eu não vou parar de bater enquanto você não parar de gritar. Meus gritos eram muito fortes e eu não tinha nenhuma vontade de ser uma menina boazinha. No entanto, consegui pronunciar entre as lágrimas: eu vou ser boazinha. Eu vou ser boazinha. Eu vou parar de chorar. Eu nunca mais vou chorar se você gosta de mim. Apesar da intensidade do sofrimento provocado pelo esforço de deter o choro, consegui retê-lo respirando aos suspiros. Prometi que seria sempre uma menina boazinha e obediente se ele quisesse gostar muito de mim. Esta aventura foi extraordinária. As lembranças, os gritos vinham de lugar nenhum. E me era particularmente estupefaciente, pois desde a infância eu não havia mais chorado. 2 dias mais tarde, eu estava sentada no salão e lia um livro. Compreendi então que, da mesma forma, eu nunca tinha sido capaz de rir de verdade. Achava estranho as pessoas que riam ao escutar alguma coisa engraçada. Eu só conseguia sorrir ou deixar escapar uma pequena explosão, um pequeno ruído na garganta. O livro contava a história de um cão que havia subido a uma árvore, quando de súbito escutei uma gargalhada. Era eu que ria. Uma única sessão havia provocado tudo isto? No entanto, o Dr. Harvreval não podia me tomar como paciente. Ele tinha uma lista de espera de 2 anos. Percebi que meu diafragma havia desbloqueado e que os choros e as risadas tinham podido aparecer. E era só a leitura de um livro e uma entrevista com um analista caracterial. Na verdade, esta foi a única vez que vi este doutor. A partir daquele dia, eu soube e me tornei completamente apaixonada por suas ideias. Eu queria muito que meus filhos pudessem chorar sem repressão. Toda minha atenção foi para meus filhos. Como fazer para que eles não se tornassem neurotizados? Eu queria estudar psicologia. Marquei uma entrevista com um assistente de psicologia infantil da Universidade de Oslo, que me disse: comece já, leia. Os livros de psicologia estavam em fase de organização. Eu li e li, mas isso não me trazia nada. Era o outono de 1947. Ouvi falar de uma conferência que haveria na cidade. O conferencista era um jovem psiquiatra que se interessava pelas terapias orientadas para o corpo. Trygve Brattström. Ele foi o segundo alicerce do edifício teórico da psicologia biodinâmica. O primeiro foi Reich, compreenda-se. Em sua conferência, o Dr. Trygve Brattström declarou que, para tornar-se vegetoterapeuta, era necessário ser médico ou fisioterapeuta. Suas palavras repercutiram em mim durante anos e me tornei fisioterapeuta. O Dr. Brattström era um psiquiatra genial que morreu mais cedo. Ele não falava de William Reich, falava do trabalho psicoterapêutico sobre o corpo. Era tão apaixonante que me deu vontade de me tornar uma terapeuta.
Neste outono de 1947, comecei meus estudos de psicologia na Universidade de Oslo. Ao final da primeira semana do curso, fomos informados de que os estudantes de medicina convidavam os estudantes de psicologia para uma conferência de Ola Harkness sobre o caráter alemão. Antes de contar o que aconteceu na conferência, devo falar sobre como se desenrolava a minha vida cotidiana. Meu marido tinha concepções arcaicas sobre a educação das crianças e era difícil para mim protegê-las o tempo todo para que pudessem expressar suas emoções. Minhas filhinhas tinham então 2 anos e meio e 1 ano e meio. Mencionarei uma história. Mona Lisa, a de 1 ano e meio, começou a gritar, estendida sobre o tapete, batendo os pés, vermelha de raiva. Meu marido estava furioso e me disse que a pusesse na cama sem dar-lhe o jantar. Eu a tomei nos braços e a levei para a cama. Ela tremia e repetia: por favor, não me bate. Eu olhei para ela e me senti comovida por sentir este pequeno ser submerso por emoções. Eu a protegera. Compreendi também que ela não era feliz, que tinha raiva porque eu não tinha tempo bastante para ela e que ela não podia mostrar e dar-me todo o seu amor. Descobri assim, em muitas ocasiões, minha compaixão pelas crianças incompreendidas e submersas por seus sentimentos. Com estas experiências cotidianas, eu me senti completamente a serviço desta causa, proteger a vida emocional que estava tão diminuída. Fui à conferência de Ola Harkness. Esse homem imenso falava uma linguagem camponesa. Era necessário uma certa coragem, ter seguido estudos superiores, estar estabelecido como psicanalista e ser um eminente filólogo, e falar como um camponês. Durante sua análise sobre o caráter alemão, surpreendi-me ao constatar suas observações se aplicavam perfeitamente à minha família. O caráter autoritário era exatamente isto. Ao final da conferência de Ola Harkness, um estudante de direito levantou-se e disse que todas essas ideias de nada valiam, que a educação clássica era boa, que a nossa sociedade estava estabelecida sobre sólidas bases e que os séculos passados haviam provado até onde a educação autoritária era um sistema válido. Ajuntou ainda que ninguém deveria fazer experiências com as crianças. Fui tomada por uma irreprimível cólera, pois isto era exatamente o contrário do que havia se passado. Todos os anos passados, experiências haviam sido feitas com as crianças para metamorfoseá-las em adultos miniatura. As ideias expostas por Harkness permitiam que as crianças crescessem sem que fossem quebradas. Antes que eu percebesse o que me acontecia, encontrei-me sobre o estrado para tomar a palavra. Para uma jovem mãe de família como eu, tomar a palavra em público era absolutamente uma coisa desconhecida. O presidente da Associação dos Estudantes aplaudiu, dizendo: uma mulher, extraordinário! E ao me ver sobre o estrado, diante desta assembleia, eu não soube o que dizer. Fora minha compaixão que me havia conduzido até aqui, meu entusiasmo, minha indignação contra este estudante de direito, que não compreendia nada de nada, e eu, sem saber o que dizer, mas durante a tarde que acabava de passar, havíamos colocado plantas na sala de jantar, e esta foi a única imagem que me veio ao espírito. Assim, olhei para todos os estudantes e declarei: vocês qualificam os novos métodos de Ola Harkness como experiências, mas é exatamente o contrário.
Vocês destruíram as crianças no decorrer de todos estes séculos de que falam. Vocês as dobraram em vez de ajudá-las a se desenvolverem como indivíduos livres. É por isto que existe tanta patologia social. É como se vocês tivessem uma planta e colocassem uma pedra onde ela devesse se desenvolver. Ela vai crescer encurvada de través. Então, aconteceu um trovejar de aplausos. Ola Harkness veio responder e declarou estar muito impressionado com minha resposta e por tudo que eu manifestara como profunda compreensão. Agradeceu-me publicamente e veio discutir comigo depois da conferência. Confiei-lhe que desejava me tornar uma vegetoterapeuta. E ele disse: você poderá vir quando quiser, será bem-vinda. Tenho uma lista de espera de 2 anos, mas você poderá vir. Assim, o caminho se abria para mim. Ao saber meu nome, ele me disse: sou amigo do seu avô, somos vizinhos. Alguns dias depois, comecei minha formação, pois desejava me tornar vegetoterapeuta. Mesmo se no fundo eu não soubesse exatamente em que consistia isto, mas eu havia tido a fantástica experiência que narrei há pouco. Tudo se tornava simples, pois a formação era a terapia. A melhor formação é uma terapia. Era uma formação terapêutica. Tive meus primeiros encontros com Ola Harkness. Ele vivia próximo ao porto, um lugar muito bonito. Para entrar em seu gabinete era necessário atravessar um banheiro. Mais tarde compreendi por quê. Era por causa do barulho. A prática da vegetoterapia sempre envolve problemas de barulho. O gabinete era uma peça muito pequena, mas com um grande divã. Esta peça era tão pequena e ela era tão grande, tudo contribuiu para criar um ambiente íntimo. Eu era uma jovem casada e tinha casado virgem. Eu simplesmente havia passado da proteção de meu pai para a de meu marido. Surgiu em mim o sentimento de ser uma menina sozinha com um homem numa peça pequena. Eu não me sentia muito bem. Ele me disse que me esticasse. Isso não ajudou nada. Ajuntou que algumas pessoas tiravam as roupas. Isso foi pior. O tratamento começou então com palavras, com Ola Harkness me convidando a falar de mim mesma. Depois foi a respiração. Imagine que você é uma medusa. E foi com estas simples diretivas que a dinâmica começou. Imagine que você é uma medusa. Deixe vir a respiração e o movimento. 2 coisas me impressionaram. A primeira era a personalidade de Ola Harkness. Era um homem capaz de aceitar tudo e que dava a impressão de estar em segurança absoluta. Era dotado de uma capacidade de tudo compreender e de tudo gostar. Não trazia julgamentos, era muito tolerante e tinha uma paciência infinita, calorosa. Para mim, era a pessoa mais sadia que eu jamais tinha encontrado. A segunda coisa espantosa era que eu devia respirar e deixar meu corpo agitar-se como uma medusa. Eu havia lido alguns livros sobre a psicanálise, mas nunca tinha pensado que o tratamento pudesse ser alguma coisa como esta. Eu deixava então meu corpo mexer-se com a respiração. Minha cabeça vinha à frente, o peito se escavava com a respiração. Era um movimento de pulsação, um processo dinâmico, extremamente intenso começou. Eu estava realmente espantada de poder dizer e fazer tudo o que desejava. Esta era efetivamente uma das diretivas de Ola Harkness no tratamento. Tente encontrar o que você quer ou fazer e deixe tudo isto expressar-se. No entanto, se você quebrar a janela, deverá pagá-la. Então, Ola Harkness dizia sempre:
tente encontrar o que você quer dizer ou fazer e deixe que tudo isto expressar-se. Esta última possibilidade era surpreendente. Eu tinha até a possibilidade de quebrar sua janela. Eu não seria rejeitada, ou simplesmente deveria repor uma substituta. Ola Harkness era um conjunto de compreensão, de amor, mas também de princípio de realidade. Por outro lado, era um homem de tamanha estatura que não poderia ser derrubado. Durante o tratamento, ele muitas vezes pousava sua mão sobre o meu ventre. Mais tarde, eu soube que ele tinha as mãos de uma pessoa curadora, cheias de fluidos energéticos. Eu nunca havia tirado minhas roupas durante as sessões. Um dia ele me perguntou com um sorriso se ele poderia passar as mãos sobre minhas roupas e pousá-las diretamente sobre a pele do meu ventre. Veio-me ao espírito que era meu sogro quem pagava minhas sessões e que era um adultério que ali se consumava. Eu achei que ele só tinha uma coisa na cabeça: seduzir-me. A transferência então aparecia. Mas aí ele me contou esta história. Ele havia tocado com as mãos o corpo de uma paciente, mas nunca havia tocado o seu peito. E havia lamentado depois, porque ela havia deixado um câncer desenvolver-se no seio. Ele achava que se houvesse tocado o peito, a energia teria circulado e ela não teria sofrido a aparição deste câncer. Nesta época, eu não tinha consciência da importância capital destes fenômenos. Compreendi isto bem mais tarde. Este processo em mim tornou-se verdadeiramente dinâmico, sessão após sessão. Até então, eu tivera um corpo muito rígido, sem nenhuma emoção, mas eu achava que todos eram como eu. Portanto, isso não me preocupava. Tudo o que me acontecia durante as sessões e depois me surpreendia. Vamos fazer um comentário aqui. O trabalho do Ola Harkness de vegetoterapia era um trabalho muito libertador. Poucas pessoas compreendiam, mas é possível a pessoa se libertar e ter surpresas muito agradáveis, porque são mudanças que acontecem de dentro para fora. Quando a gente relaxa, quando a gente realmente se solta, a gente elimina aquela rigidez permanente que a gente carrega, nós nos tornamos outra pessoa, com novos sentimentos, uma nova forma de ver a vida, um sentimento de amorosidade, um sentimento de vida, de alegria, de felicidade autêntica. Bem, continuando, um dia surgiu um tal prazer em meus maxilares que eu me senti muito semelhante a um animal selvagem. Era certamente o seguimento da análise da minha teimosia. Quando do episódio do tênis do consultório do meu primeiro vegetoterapeuta, a reação veio depois, mas aqui eu sentia tudo na própria sessão. Era um autêntico processo corporal. As tomadas de consciência vinham em seguida, nas pegadas do movimento corporal. Mais tarde, num livro de Harkness, li que era precisamente este o critério empregado por Reich para diferenciar sua abordagem da abordagem freudiana. Pelo método freudiano, são as lembranças que surgem em primeiro lugar, e depois vem a expressão corporal, mas nem sempre. Com o método reichiano, a expressão corporal está em primeiro, as lembranças e as tomadas de consciência só intervêm depois. Sessão após sessão, eu descobria tantas emoções que estava atônita. Como podia haver tantas tensões e comoções num corpo?
Ao mesmo tempo em que comecei minha própria terapia com Hackness, eu também começara a trabalhar numa clínica psiquiatra, como estudante estagiária de psicologia. Os médicos psiquiatras que sabiam que eu faria esta formação em terapia haitiana com Hackness estavam muito curiosos em saber do que se tratava exatamente. Eles ligavam a vegetoterapia à psicanálise e me perguntavam em particular se isso não tornava difícil o relacionamento com meu marido. Eu respondia que não, mas que se eu vivesse com os meus pais, as relações entre eles certamente estariam delicadas, pois a experiência que eu vivia em terapia era sobretudo a de libertação em mim de meus pais. Eu me liberava dos meus conflitos com eles. Estava muito confiante, estava muito contente por não viver mais com eles. Quanto ao relacionamento com meu marido, tudo havia sido protegido pelas recomendações que Ola Hackness me fizera no início da minha terapia. Não fale nunca a ninguém sobre o que se passa aqui sobre seu tratamento. Minha primeira reação a esta frase havia sido essa: ora, aqui acontecerá algo de que não haverá necessidade de falar a respeito. Mas ele acrescentou, entre parênteses, o que resolveu a questão que surgiu em mim. Mais tarde, você poderá falar a quem quiser, tudo o que quiser sobre a sua terapia, mas isto só criará dificuldades a você se começar a falar agora sobre o que se passa aqui. Evite até as discussões teóricas, porque você não sabe o suficiente para não errar. Esse foi um dos conselhos realmente muito bom. A segunda diretiva, importante, era a mesma que dão os psicanalistas: não tomar decisões importantes que implicassem mudanças no casamento, no trabalho ou na vida em geral. Então, em terapia psicanalítica, nós sempre recomendamos aos pacientes para não tomar nenhuma decisão enquanto ela estiver ali no processo de terapia, até que ela tenha consciência do processo total que ela está passando e possa tomar uma decisão amadurecida, uma decisão com sabedoria. Continuando, portanto, minha vida se partilhava entre minhas filhas, meu marido, minha formação terapêutica com Ola Hackness, meus estudos universitários em psicologia e meus estágios na clínica. Contudo, aquilo que eu aprendia em minha terapia era bem mais importante do que o que me ensinavam na universidade. Ola mudou completamente minha concepção sobre a vida, a sociedade, a educação das crianças, do homem e das relações interpessoais. Estava tudo de pernas pro ar. Ali aprendi principalmente o respeito pelo ser vivo, pelo humano. Descobri, pouco a pouco, tudo o que a sociedade infligiu a seus membros. Ola Hackness nunca falava sobre isto tudo. As tomadas de consciência vinham do meu próprio interior, a partir da compreensão do que me havia sido feito e do que se fazia às crianças. Eu via cada vez mais claramente como isto teria podido ser e como se tornara. Eu percebia como o coração era simples e belo, e a perspectiva de uma sociedade onde os pais, os filhos, os chefes, os subordinados e todos os indivíduos teriam uma profunda compreensão e tolerância entre si. A própria política, vista das profundezas do corpo vivo, emocional, me parecia poder ser assim, e não a realidade da rigidez mecânica da educação e das relações humanas. Aqui então um comentário. Como nós vemos na época e até hoje, as pessoas vivem uma realidade de rigidez. O corpo é rígido, a mente é rígida, as emoções são rígidas. E as pessoas sendo assim rígidas, elas não têm vida. E normalmente elas desenvolvem características de agressividade,
de ataque, de inveja, de competição. E quando a pessoa está relaxada, ela alcança um estado de plenitude, de circulação libidinal, quando a energia vital flui livremente, nós desenvolvemos uma forma de viver muito mais feliz e natural, em que um respeita o outro e todos somos felizes. Quiçá um dia a humanidade possa experimentar isso. Esse é um dos objetivos porque eu estou gravando esse estudo para conscientizar as pessoas de que existe um caminho natural de cura e libertação, de alegria e de felicidade, para deixarmos de sermos isso que nós somos atualmente e resgatar a nossa verdadeira essência. Então nós vamos deixando a personalidade secundária, que é um falso eu que foi criado na época para a gente se proteger do mundo, só que isso se tornou uma prisão, uma cela, e nós ficamos presos aí. E esta proposta de psicoterapia corporal é um trabalho libertador, que vai libertar o ser humano das amarras emocionais do passado, das broncas, dos traumas. Então, justamente por isso que eu resolvi estar fazendo esse estudo, para estar ajudando as pessoas a se libertarem de si mesmas. Continuando, permaneci em formação com Ola até 1951, quando também obtive meu diploma de psicologia. Meu amor por minhas filhas tinha sido uma forte motivação para compreender esses estudos de psicologia. Mas conforme avançavam os anos e os cursos se tornavam mais teóricos, esse saber não tinha alguma aplicação prática possível. Ter as crianças e executar a experiência cotidiana dos problemas práticos que se colocam sem cessar mostrava-me que era impossível seguir o que estava nos seus livros. Por outro lado, era-me ainda mais difícil aplicar o que eu descobria com Ola dentro da minha família. Realmente, minha família e meu marido erigiam muitas barreiras. O choque entre o modo de educação autoritária e a via de autorregulação estava manifesto em minha família. Assim, minha sogra ordenava a que horas se deveria alimentar o bebê e dava todos os rígidos conselhos em vigor na época. Sobre a autorregulação, é necessário compreender o que ela recobre. Tive experiências reveladoras em minha vida prática. Por exemplo, eu não percebia a diferença que existia entre o relaxamento abandonado e a autorregulação disciplinada. Eu estava neurotizada e assim não podia significar minhas próprias questões nem me afirmar. Minha atitude em relação às minhas filhas tornou-se aquela do relaxamento abandonado. Um dia recebi uma lição muito importante. Nós estávamos no salão e as crianças estavam lá, completamente selvagens, saltando sobre as cadeiras e virando-as. Eu sentia a raiva subindo, mas ao mesmo tempo pensei: eu devo deixar que elas façam o que querem, não posso deixar neurotizadas. Eu não sabia exatamente o que dar a elas, só tinha uma ideia em mente. Eu não queria criar neuroses. Minha maneira de ver era simples. Se as crianças não podem chorar e exprimir-se em toda a liberdade, elas se tornam neurotizadas. Deixei-as então inteiramente livres, mas meu próprio processo emocional continuava e eu continuava com minha raiva. Eu tinha a oportunidade de ter uma boa empregada, portanto, eu tinha tempo para me ocupar com meu próprio processo terapêutico. Eu estava muito feliz com minhas filhas e elas estavam muito felizes comigo, mas me pergunto, como teria chegado até ali se eu tivesse tido
que encarar as dificuldades e as diferentes solicitações do momento? Naquele dia, no salão, o corpo transbordou diante da inaudita desordem que as crianças que reinava. Apanhei minha filha pela orelha e a levantei do chão. Ela gritou de dor. Senti-me então como uma mãe que houvesse falido em seu projeto de educação, o que me deixou ainda mais furiosa. Sacudi minha filha em todos os sentidos. Ninguém me reconheceria. Eu estava tão infeliz que caí de joelhos ao chão e pedi perdão a ela chorando. Neste momento, entrou minha mãe e perguntou: "Mas o que está acontecendo? Todo mundo está chorando e tão infeliz?" "Eba, me ajude a arrumar as almofadas, Mona. Ajude a colocar essa cadeira em ordem. Gerda, põe as cortinas no lugar." E de repente eu vi que este drama que eu havia criado com minha impotência e meu abandono se transformava numa atividade coordenada onde cada um cooperava de boa vontade. Este episódio me ensinou mais do que a terapia e meus livros de psicologia, que diziam que era conveniente deixar as crianças inteiramente livres. Mais tarde, e à medida que eu me tornava cada vez menos neurotizada, tudo se tornava mais fácil. O que me acontecia nessa época estava perfeitamente ilustrado por um desenho que me apareceu num jornal de psicologia. Via-se uma jovem mãe com um bebê no braço e um livro de psicologia na outra mão. E a legenda dizia: "Bater nas nádegas ou não bater?" Eu não queria bater nelas, mas minha família. Que fazer? Eu não achava nunca a solução. O problema desaparecia, era tudo. Não existia senão o fato de minha neurose. Depois de ter o diploma de psicologia, fiquei em casa durante 6 meses com as crianças. Depois li num livro de Margaret Mead sobre as trobiandeses. Os trobiandeses, que as mães nessa cultura, quando se ausentavam por algum tempo, permaneciam depois com as crianças, restituindo-lhes o tempo que lhes havia sobressaído. Aqui um comentário. Nos dias de hoje a gente vê que as pessoas estão muito atarefadas, muito absorvidas, não só no trabalho oficial, mas nos smartphones. Então, os pais vão trabalhar fora e voltam, em vez de dar atenção para as crianças, como esses trobiandeses, os pais ficam no celular, ficam na TV. E uma criança que cresce vendo isso, o que ela vai pensar? Ela vai sentir que ela é valorizada? Ela vai ter autoestima? Ela vai ter autoconfiança? É claro que não. Tudo ali mostra que ela está em segundo plano, que ela não merece a devida atenção. E eu vi uma vez no livro A Profecia Celestina esse cuidado que a gente tem que ter com as crianças. E acho que sempre, desde sempre, eu me preocupei muito com as crianças, porque eu também fui uma criança frágil. Eu era muito tímido e tinha muito medo, ou seja, eu era muito neurotizado. E acho que por isso eu me preocupo tanto com as crianças. Eu acho que esses anjinhos merecem a nossa atenção, o nosso amor. E se não formos nós adultos para dar esse amor para as crianças, quem vai ser, né? Então é muito importante que os pais dediquem esse tempo para as crianças. Que após o trabalho, eu sei que é corrido, eu também sou pai e tenho meus afazeres pós-trabalho, eu faço várias atividades e a gente quase não tem tempo mesmo. É difícil, mas nós temos que dedicar esse tempo para as crianças. É muito importante para elas. Eu atendo terapia de regressão há vários anos e tenho observado justamente essa falta. Vários casos de depressão que eu atendi, havia essa falta. Às vezes a falta de um olhar do pai, ou um olhar da mãe, ou uma palavra, ou um abraço. Apenas isso ficou faltando.
E é tão mágico, tão milagroso quando a pessoa recebe esse abraço, aquilo que faltou, ou libera uma emoção, porque ela se transforma de dentro para fora. E não é uma mudança pensada, como é feito convencionalmente pela psicologia convencional, voluntarista no caso, mas é uma mudança natural. Nós já somos perfeitos, nós já temos toda a felicidade dentro de nós. O problema é como se fosse o sol. O sol sempre está lá, a felicidade sempre está lá, só que tem nuvens encobrindo. E em nós é a mesma coisa. A felicidade sempre está lá, só que tem as neuroses encobrindo. Então, uma das razões principais porque eu recomendo que todos deveriam buscar fazer terapia é justamente para isso, para remover essas neuroses, remover essas nuvens, e nós podermos ter essa possibilidade de sermos plenamente felizes. Bem, continuando. A seguir, comecei a trabalhar no hospital psiquiátrico, onde pude ver casos graves de doenças mentais, esquizofrenia, paranoia, hebefremia, epilepsia. Isto foi muito importante para mim, pois no hospital onde havia estagiado eram principalmente casos de neurotizados. Eu era então uma psicóloga clínica nesta época. Nick Vaal havia fundado seu instituto. Eu desejava trabalhar em sua clínica, mas era muito difícil encontrá-la. Finalmente, consegui marcar um encontro com ela. Ela vivia com um médico muito jovem. Recebeu-me em sua casa e ambos foram muito gentis. Nick Vaal aconselhou-me a fazer estudos de fisioterapia, que era o melhor meio de se conhecer profundamente o corpo. É claro, eu já tinha tido toda a minha formação com Hackness, mas seria útil que soubesse realmente o que eu tinha em mãos quando tocava num corpo. Ela deu-me o mesmo conselho que eu já havia recebido pelo Dr. Brantoy em sua conferência. Eu realmente queria me tornar uma vegetoterapeuta. Nick Vaal, pois me propôs trabalhar com os pais das crianças que faziam tratamento em sua clínica, mas eu deveria esperar 6 meses antes de começar por questões internas do instituto. As coisas não se desenrolaram assim. Nunca trabalhei com Nick Vaal. No final das contas, candidatei-me à escola de fisioterapia. Mais de 60 solicitações e apenas 40 vagas. Fui admitida. Era a única escola de fisioterapia da Noruega. Todos estavam espantados. Era uma regressão para uma psicóloga. E era uma regressão porque eu vinha de uma família rica. Uma certa hostilidade foi manifestada por um rumor segundo o qual eu não deveria tomar o lugar de alguém que precisava trabalhar. Por outro lado, eu era tão apaixonada por meu trabalho e minha pesquisa que isso não me deixou de criar problemas com minha família burguesa. Muitas vezes me sentia estrangulada por sua estreiteza de visão, mas eu queria mesmo trabalhar pela libertação da personalidade e para que as crianças fossem livres. Eu permanecia na escola das 8 da manhã às 3 da tarde, à noite. Tínhamos o curso de anatomia na universidade. Eu realmente não tinha problemas em casa com as crianças, pois sabia que não era a quantidade, mas a qualidade de tempo passado com elas que importava. Eu estava tão satisfeita de poder estudar e progredir em minha aproximação com o corpo, que seria capaz de lhes dar bem mais. Cada dia de estudo era um dom inesperado. Eu era 10 anos mais velha que os outros alunos. Na escola de fisioterapia, Ana, uma das alunas, havia machucado as costas na ginástica.
e o tratamento fisioterapêutico em nada resultara. Ela havia ido ao Instituto Billoway Hansen e sentiu-se melhor muito rapidamente. Quando lhe perguntei que gênero de tratamento haviam aplicado lá, ela respondeu: não posso dizer nada a você. Isso me deixou ainda mais curiosa. E ela acrescentou: tudo o que eu pudesse contar a você só poderia criar dificuldades para seus exames e para a sua vida diária na escola. Eu estava terrivelmente curiosa sobre este tratamento. Vamos parar por aqui. Nós continuamos na próxima aula abordando a continuação dessa história da Gerda. E quero agradecer a vossa atenção e vamos continuar estudando. Eu peço que ouça novamente esses áudios, estude novamente, porque daí começa a fazer sentido. Às vezes, numa primeira leitura, como é uma leitura densa, pesada, às vezes nós não conseguimos assimilar o espírito da coisa. E relendo de novo, nós vamos captando várias coisas que são muito interessantes e muito enriquecedoras para a nossa vida. E justamente por isso que eu resolvi compartilhar com vocês esses estudos, porque para mim foi bastante válido ter estudado esse livro da Gerda. Me abriu muitas coisas na mente e me deu uma confiança de que os trabalhos que eu faço, que são bem parecidos, que eu abordo a massagem como forma de terapia. Inclusive estou desenvolvendo um trabalho em que eu vou estar lançando essa massagem emocional ou massagem biopsíquica, ainda não sei que nome que a gente poderia dar, mas é uma massagem com propósitos psicoterapêuticos, que eu tenho visto no dia a dia o quanto funciona bem. É claro que eu não peguei nenhum paciente com um tratamento direto como a Gerda fez, sistematicamente, mas pude acompanhar vários casos e afirmo, realmente funciona, é muito libertador. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!